Estuda e fomenta os biomas, os produtos e os produtores do Rio Grande do Sul. O chefe carrega uma lista de premiações, sendo um dos principais nomes do cenário gastronômico do sul do país. Proprietário do restaurante Rasti, que é considerado o melhor restaurante contemporâneo da cidade pela revista Veja Porto Alegre. Em seu mais novo local, o Bar e Cozinha, inaugurado há 7 meses, apresenta um cardápio de comida simples, saborosa, de ingredientes sazonais, onde reúne o trabalho de mais de 80 famílias de pequenos produtores artesanais. Com vocês, o chefe Carlos Christensen. Eu já começo. Oi. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu começar, então. Já está quase apresentado super bem, né? Obrigado. Eu queria começar contando um pouquinho a história da minha vida, né, que vai levar umas 2 horas e pouco para contar tudo. Não, bem resumidamente, porque eu acho que quando a gente é cozinheiro, a vida, a cozinha, a casa, é tudo uma coisa só, né? Então, praticamente, meu pai sempre cozinhou, né? Meu pai é de uma família italiana, né? Meu pai sempre cozinhou numa época em que não era normal o homem estar cozinhando. Hoje em dia já inverteu bastante. E eu cresci no meio, eu brincava muito mais de farinha e ovo do que de massinha de modelar, né? Isso foi muito da minha infância, brincar com o próprio ingrediente, né? Não sei se eles pensavam alguma coisa assim da vida, mas eu queria brincar com alguma coisinha, eles davam uma panela de verdade, eu queria brincar com me davam um garfinho de verdade. Então eu comecei já sempre com esse contato com esse ingrediente já desde cedo. Depois, mais adolescente, eu era aquele cara que ia naquelas viagens de surf, eu chegava na praia, o pessoal surfar, eu ia ver o pescador, ver se tinha peixe, ver se tinha camarão, ver se tinha, garantia o almoço, né, aquele medo de passar fome gigante, garantia o almoço, depois eu ia, né, fazer as outras atividades, eu nunca paguei casa, porque eu sempre cozinhava, né, então uma coisa, o pessoal levava bolacha recheada e leite condensado, eu levava cebola, tomate, manjericão, levava tudo isso na mala, né. Acabei, enfim, mais tarde me formando em administração, né? Mas minha paixão sempre foi cozinhar. Mas cada vez que eu dizia que eu queria ser cozinheiro, minha mãe dizia: filho, não fala isso pra ninguém, pelo amor de Deus, né? Não conta, não fala mais isso, né? A cozinha naquela época, não que eu seja tão antigo para dizer naquela época, tá? Mas eu só tô há 22 anos na cozinha, tá? Mas a cozinha nessa época que eu estava querendo começar era algo para quem não deu certo em nada. O cara não serviu para nada, vai para a cozinha, né? Vai lavar a louça, vai picar alguma coisa, porque realmente não tinha qualificação nenhuma. Eu acabei trabalhando em outros lugares, em todos os lugares que eu trabalhei eu tentava fechar eventos com as pessoas, né? Então o cara me chamava para aniversário, eu ia lá, cozinhava, comprava as coisas, bolava um cardápio, cozinhava tudo e cobrava em bebida, né? Me deixa 2 vinhos, 3 vinhos, me deixa um gradado de cerveja e tal, e eu sempre fazia isso no amor mesmo, eu adorava fazer isso aí. O pessoal começou a dizer que eu tinha que cobrar, né? E eu disse, eu não posso cobrar se eu não sei fazer bem feito. Não achava que eu cozinhava tão bem assim. E aí eu decidi que para cobrar eu tinha que aprender bem, né? E aí em um mês, assim, basicamente, eu larguei tudo, né? Larguei namorada, família, emprego, larguei tudo. Em um mês eu estava na Austrália, né? Na Austrália, naquela época, o pessoal perguntou, porque a Austrália não tinha dinheiro para ir para a Europa e não queria ir para os Estados Unidos, né? E eu queria aprender inglês e não me dei conta que eu acabei indo para a Austrália, né? Que não se fala inglês na Austrália, vocês sabem disso, né? Fala australiano, é outra língua, né? Quem já foi sabe, né? Então, eu acabei chegando lá e fui para o primeiro emprego que eu podia ter sem entender língua nenhuma, que era lavar louça no restaurante, né? Então, assim, a única coisa que eu entendia era motherfucker era comigo, olhava, né? Não, motherfucker era eu, né? Me largavam louça suja, eu lavava, saía louça limpa e aqui começou a minha carreira na cozinha, começou assim, né? Isso foi em 96, tá? Então, a partir de 96 eu comecei a viver da cozinha, né? Então, eu sempre boto essa data limite para mim, não a data que eu comecei a cozinhar, né? E sim a data que eu comecei a viver da cozinha, né? O que era para ser uma viagem rápida de 6 meses acabou ficando quase 5 anos. Nesse meio tempo, eu passei bastante pela Índia, Nepal, Tailândia, Singapura, Malásia, Indonésia, cara, todos esses lugares eu tive chance de cozinhar bastante e de comer bastante, né?
para ver que eu não sou uma pessoa magra, né? Então, assim, eu adoro comer também, né? Eu acho que, da mesma forma, eu entendo assim como um cozinheiro comer é um enriquecimento também, onde a gente vai formando uma biblioteca, uma referência, né, de sabores, uma referência de produtos, uma referência, não só os diversos chefs que eu trabalhei, e só na Austrália foram pelo menos 20 restaurantes, pelo menos nesses anos todos, né? E aí o pessoal pergunta lá adiante, mas por que hashi é japonês? Não, eu trabalhei em japonês, trabalhei em italiano, grego, vietnamita, eu trabalhei em bistrô francês, eu trabalhei em comida bem contemporânea. Isso tudo foi me dando uma formação que eu não sabia exatamente naquela época o que ia virar isso tudo, né? Eu acabei vindo para um verão no Brasil, eu já estava com um processo já de residência na Austrália, né? Tinha passado a pior parte, eu estava bem, estava vivendo bem, já estava com minha namorada, tua esposa já estava morando lá comigo, estava trabalhando também, tudo certinho. Eu vim para o Brasil para fazer uma tradução de documentos e era verão, eu fui para Santa Catarina e na primeira semana eu fiquei praticamente só olhando o vento sul, vento norte, vento sul, camarão, lagoa, peixe e tal, fiquei meio entediado com isso tudo, precisava cozinhar, precisava fazer alguma coisa. Um amigo meu disse, vai vender alguma coisa na beira da praia, cozinha e vai pra beira da praia vender. E aí começou um negócio que foi uma grande virada na minha vida, que no outro dia eu tava de isopor, de ambulante na beira da praia vendendo sushi, né? Porque eu tinha o peixe na beira, tinha a lagoa, tinha o camarão da lagoa da frente de casa, tinha o peixe do pescador, tinha o polvo do pescador de polvo ali do costão, e comecei a vender sushi na beira da praia, um isopor ambulante. E isso bombou, assim, foi uma coisa gigantesca, porque a gente vendeu um isopor inteiro em 2 minutos, assim. No outro dia a gente estava em Florianópolis, fardo de arroz, peixe, caixa, isopor, mais embalagem, mais não sei o quê. E, bom, enfim, resumindo, eu nunca mais voltei para a Austrália, né? Acabei ficando no Brasil, montei um restaurante em Garopaba, que durou 9 anos, chamado Hashi, que era um restaurante que trabalhava bastante, não só com sushi, mas com ceviche, carpaccio, os peixes, né? Todos os insumos do local. E depois, em 2005, a gente teve uma necessidade grande, como era um restaurante sazonal, da gente poder abrir numa capital, um restaurante que, né, pudesse ter uma atividade o ano inteiro, né? O pessoal disse, Garopaba, né? Super legal de morar, Garopaba, né? Agosto leva 3 meses para passar, né? Os caras não se separar em agosto, só em agosto ano que vem, né? Então, assim, é uma coisa... No verão é uma coisa, né? Inverno é outra, e isso ainda mais numa época, né? Isso lá em 2000, né? Então surgiu o Hashi, enfim, em 2005 eu vim para Porto Alegre, montei o segundo Hashi, né? Depois o dia da praia a gente acabou fechando, e o Hashi de Porto Alegre completou agora 12 anos, final do ano, né? No ano passado eu tive um convite muito bacana, né, do meu importador de vinhos, a Gran Cru, de montar um restaurante com conceito mais informal, um restaurante mais leve, mais descontraído um pouco. E a gente montou um restaurante chamado Um Bar e Cozinha, que não é um conceito de restaurante, assim, de cozinha. É um restaurante que abre às 10 da manhã, fecha às 11 da noite, toda hora tem comida simples, comida boa, comida de origem, né? Comida daquelas que a gente faz em casa fim de semana, né? Mas tudo isso, né, que eu estou falando, o Hashi, tudo isso, tem um momento em comum que é fundamental, foi fundamental e até hoje é fundamental, não só para os restaurantes, como para mim também, para a nossa sobrevivência, que foi o Internacionalmente Local. O Internacionalmente Local surgiu em 2011, tá, pessoal? Quando eu estava, o Hashi já tinha passado aquela parte ruim, né, das contas, que vai entrar cliente, não vai entrar cliente, nós começamos a ganhar os prêmios, super bacana, começou a chegar um monte de gente, estava tudo bem, estava tudo ótimo, maravilhoso, vai dar público, e aí eu comecei a ficar inquieto com essa acomodação, comecei a me incomodar com a acomodação. E eu comecei a me dar conta que eu não sabia de onde vinha o ingrediente que eu estava cozinhando, eu não sabia de onde vinha o ingrediente que eu estava botando num prato para servir. Eu ficava dentro da cozinha esperando chegar uma caixa de um alimento, uma caixa de outro, um outro produtor que eu nem sabia nem de onde vinha. Isso me incomodou bastante, porque eu acho que o prato ele é uma ponta final de um conteúdo muito lindo, né? E de uma cadeia muito comprida, né? Que não começa na cozinha, ela começa no campo, começa na floresta, ela começa nos lagos, nos rios. E essa parte toda eu não sabia de onde que estava essa conexão. Então, literalmente, eu peguei e fui para o interior, né? Eu pesquisei
não sou pesquisador, né? Me nego a dizer que eu sou pesquisador, acho que é uma sacanagem com os pesquisadores, né? A gente dizer que um pesquisador sem ter uma metodologia muito técnica, né? Sem ter um trabalho, né, extenso, sou só um cozinheiro curioso, né? Mas eu comecei a cruzar bastante coisa da nossa colonização, do nosso estado, o italiano, o alemão, o espanhol, né, o nosso próprio povo nativo, o índio, enfim, aquela coisa toda, e eu vi que, poxa, a gente tem um caldeirão, o Rio Grande do Sul é um país, né, um país que a gente tem dentro desse estado, e em cada lugar, né, onde houve uma população, um pequeno município, é porque tem algo a colher, a plantar, a pescar, tem comida, tem alguma origem essa comida. E eu comecei a ver, poxa, o que é que tem de importante, de interessante, né? Algum produto que tem uma importância econômica, social, cultural, enfim, né? Que tem um risco da gente perder ao longo da história, mas principalmente não só o produto, a pessoa por trás desse produto, né? Eu queria conhecer quem fazia ainda aquelas coisas que a gente, enfim, acaba perdendo na memória, naqueles resgates de receitas antigas e tal, que a gente, né, ao longo do tempo vai perdendo, vai esquecendo. E aí eu peguei o carro, primeira viagem, eu me lembro exatamente, eu fui para aquele lado lá de São Lourenço, Pelotas, ali, toda aquela fronteira toda, e comecei a visitar alguns produtores, né? A primeira senhora que eu visitei foi uma senhora chamada Dona Romilda, né? A senhora mais emblemática até hoje do projeto, porque é um produto que até hoje a gente tem e é um produto mais fantástico em termos de charcutaria, em termos de cura, de salga, de proteína que eu já vi na vida. Mas eu cruzei várias coisas, a própria Jurupiga, né, lá na Ilha dos Marinheiros, lá perto de Pelotas e tal, muitos produtos interessantes, e eu me dei conta que, poxa, numa pequena viagem de alguns dias, eu vi um monte de coisa. Eu pensei, pô, mas daí quando eu sair para cima, para a serra, quando eu sair pro litoral, quando eu sair pro Pampa, quando eu sair para aquele monte de lugar, eu vou ver um monte de coisa, eu preciso organizar tudo isso, né? O que a gente quer fazer com isso? Então eu dei um nome para esse projeto, né? Internacionalmente local, é um nome comprido, não cabe nem na camiseta, é isso que eu não sou magro, né? É um nome complicado, assim, mas é um nome que traduz exatamente o que a gente quer. É um produto que pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele está aqui do lado da gente. Então, a gente começou a meio que catalogar esses produtos, nada técnico, né? Tudo muito empírico, assim, mas principalmente a gente começou a conhecer essas pessoas e ver quais são as dificuldades que elas têm, o que acontece, né? E todas elas têm uma dificuldade em comum, que é a continuidade desse trabalho, né? A maior parte das pessoas que eu tive contato são pessoas já mais de idade que continuam fazendo seu queijo, continuam fazendo aquelas atividades, as charcutarias, os salames, o peito de ganso, enfim, várias atividades. Mas as pessoas mais jovens, os filhos, já não veem naquela atividade que é feita pelo pai uma forma de viver. Mudaram as suas comunicações, hoje a pessoa tem muito mais informação. Pô, eu vou para a cidade, eu vou pregar prego numa indústria, vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou ficar fazendo o que meu pai fez a vida inteira, que não deu dinheiro, né? E aí a gente começou a se preocupar, pô, mas se eu pegar esse produto e levar para dentro do meu restaurante, começar a gerar uma demanda desse produto e começar a tentar fazer uma remuneração mais adequada para esse pequeno produtor, que muitas vezes só tem uma feira local para vender, ou o vizinho, o que dá para se fazer com isso, né? E aí eu me dei conta que, poxa, é mais ou menos por aí. Começamos a trazer esses produtos para dentro do restaurante, começamos a criar pratos, enfim, pô, só do queijo serrano são mais de 25 pratos que a gente botou no cardápio ao longo desses anos todos, para gerar uma demanda. Aí outro dia até encontrei coisa engraçada, assim, né? Hoje no a gente vende o queijo serrano a R$90 o quilo, tá? O queijo serrano é um queijo, né, um queijo artesanal de leite cru, produzido nos campos de cima da serra, né, por vacas de corte, né, não são vacas leiteiras, onde leva 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, né? Ele tem que ter pelo menos 30, 40 dias de maturação. Então a gente está falando não só do valor já um pouco mais alto do queijo, mas também do tempo de espera. E daí a pessoa assim, pô, mas lá na estrada eu compro a R$15 o queijo. Eu digo, pô, não tem vergonha de me dizer isso, porque a R$15 para comprar um queijo que leva 10 litros de leite, no outro mês o cara não vai mais estar ali. Ele não vai sobreviver fazendo isso. Agora, se eu conseguir vender esse queijo a R$90 e eu pagar R$70 para ele, estou fazendo um cálculo só para cima, tá, pessoal? Não é para nenhuma conta assim. Mas a gente remunera sempre esses produtores 2 a 3 vezes o valor do produto local.
porque a gente consegue trazer ele para o restaurante e gerar valor em cima dele num prato ou numa venda do próprio produto. E a gente tem certeza de que essa continuidade é a única forma da gente poder fazer com que aquela família, né, que tem o saber fazer, que tem o conhecimento, possa continuar fazendo isso nas gerações seguintes. Então essa foi uma forma que a gente encontrou, né, de poder trabalhar esses produtos. O que a gente tem visto, né? Com o hashi a gente tirou uma certa demanda. Há uns 3 anos atrás a gente colocou uma linha de mais de 40 produtos, né, da marca de desenvolvimento local, produzidos dentro do restaurante, mais de insumos, né, de batata doce, de butiá. A gente criou mostarda de butiá, criou vários produtos de insumos, né, para a gente poder gerar mais uma fonte de uso, né, do produto. E a gente começou a ver que realmente começou a ter alguns efeitos bem interessantes, né? A gente hoje visita alguns produtores novamente, e isso é uma coisa que para mim é fantástica, quase uma terapia, assim, poder tá indo bastante nesses lugares. A gente viu assim, pô, tem gente que comprou um carro, tem gente que empregou mais gente da redondeza, tem gente que já está pensando, né, numa embalagem um pouquinho mais legal, num rótulozinho, né? E aí a gente se depara também com dificuldades gigantes como uma certificação, né? Aí, pô, mas o que tu faz com um produto que não tem, né, um CISPO, enfim, uma certificação que tu possa trazer de um pequeno município, de um pequeno produtor para cá? Daí a gente, a gente teria que ter mais 6 horas aqui para conversar sobre isso, né? Mas é um excelente assunto, é um assunto que está muito em pauta agora, né? É como a nossa lei sanitária, né, ela não está adequada, não está preparada para o artesanal, ela está preparada para a indústria, né? Nunca uma lei da indústria vai poder ser atendida por um pequeno produtor. Não existe essa forma de lei, né? Enquanto a gente não começar a olhar o produtor artesanal como realmente um produtor que tem recursos mínimos, né? Mas que sim pode ter qualidade, que sim pode ter uma higienização, que sim pode atender a questões sanitárias cabíveis, né? A gente pode ter sim um excelente produto de verdade, né? Quando eu falo produto de verdade, eu falo, por exemplo, e mais até um produto de verdade, um produto de origem, né? Hoje em dia a gente fala muito assim, esse aqui é o queijo artesanal serrano do seu Antônio de Ausentes, né? Esse aqui é o peito de ganso corado e defumado Dona Romilda de Prado Novo. Esse aqui é farinha de milho crioulo do Sadi do Vale do Encantado, né? Produto com nome, sobrenome, produto com origem, né? Porque eu fico perguntando assim, alguém que sabe de onde vem que vocês estão comendo? Muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe a origem. Eu não sou nenhum ativista do orgânico. Eu acho que uma pessoa que vai comer em qualquer um dos meus restaurantes espera que eu tenha uma base orgânica, espera que eu tenha essa preocupação. Isso para mim é passado. Não estou mais, orgânico, isso aqui é orgânico, isso aqui é orgânico, né? Poxa, um cara que vem no meu restaurante, acho que espera que eu tenha um uso de ingredientes orgânicos. O que eu bato muito hoje é a origem, né? Quando a gente fala assim, eu não levanto nenhuma bandeira, o cara é vegetariano, não é vegetariano, eu como carne, não como carne. Só que eu acho que é muito mais interessante eu comer um cordeiro que foi criado num pasto, de uma pequena propriedade, que foi abatido de uma forma, né, decente e que foi preparado, né, de uma maneira rústica e tradicional. Acho que é mais interessante comer um cordeiro desse do que comer um alface que foi comprado dentro de um supermercado, que foi, né, tratado com agrotóxicos. Então, não tenho essa defesa do vegetariano, não sei o que, mas sim da origem, né? Da onde veio o que vocês estão comendo? Quem produz? Como foi feito o produto que vocês estão comendo? Eu acho que a origem é a grande preocupação, é o que a gente levanta, né, nos dias de hoje, tá? Daí a importância que eu falo bastante assim, por isso que a gente fala produto com nome, produto com sobrenome, porque eu acho que é importantíssimo, e eu acho que cada vez mais, se eu simplesmente botar num prato uma polenta mole, vocês vão dizer, ok, uma polenta mole, né? Pode ser super saborosa, até eu sou polenteiro para ganhar, adoro, né, uma polenta mole, principalmente agora que esfriou. Mas se eu disser que é uma polenta mole, preparada com uma farinha de milho crioulo, que é ainda, né, um milho de verdade, não é um milho que muitas indústrias hoje estão preparando, é um milho de um pequeno produtor, né, artesanal, de um milho que ainda era do tempo do milho de verdade, que a gente encontra ainda, dá para encontrar isso facilmente, tá, em feiras e tudo mais.
E eu disser que essa polenta foi preparada com uma farinha de milho crioulo do produtor tal, da região tal. Isso não tem mais sabor? Isso não fica mais gostoso? Isso não fica mais interessante? Isso não dá mais sentido ao alimento? Eu acho que todos vocês que estão aqui hoje não comem por comer. Ninguém vem a um fórum de gastronomia porque come porque é uma necessidade comer. As pessoas que estão aqui hoje estão interessadas no que elas estão comendo, do que elas estão preparando, como elas estão fazendo, de onde vem, né? E essa preocupação, eu acho que se cada um de nós puder ter essa preocupação, né, poxa, isso está nas mãos da gente, é uma opção nossa, né? Ninguém é obrigado a comprar não queria entrar nesse assunto aqui, mas enfim, não vou falar de trigo, não vou falar de trigo, não vou falar de trigo, vai longe nisso. Mas assim, o trigo ancestral não tinha glúten, né? O trigo ao longo da história foi esticado, costurado, trazido, arrastado, foi feito um monte de coisa com trigo para gerar uma demanda de uma indústria, né, que precisava ter um volume para que esse trigo pudesse chegar hoje no que a gente produz. Aí hoje a gente tem pessoas que não podem glúten, né? Então, não é porque fiquei doente, não. Eu acho que quando a gente começa a se preocupar de onde veio o que a gente está comendo, qual é o alimento que a gente está comendo, e muitas pessoas dizem, orgânico é mais caro. Orgânico não é mais caro, né? Se a gente pensar que a gente compra uma cenoura, que a gente usa a rama da cenoura, a gente não precisa descascar a cenoura, a gente não bota as pontinhas dela fora, né? A gente usa a cenoura inteira, de ponta a ponta, e quando é orgânico, a gente come ela inteira. Quando a gente não é, eu tenho medo daquelas cenouras grandonas, laranjas, assim, né? Eu adoro aquelas de ter as pernas tortinhas, assim, que tem. Essas são as mais lindas, as mais gostosas, né? E são as que não são vendidas. Elas são as que são, né, botadas de lado, porque o mercado costumava até há pouco tempo não comprar isso, porque são feias, né? Mas lindo é aquele cenourão, grandão, laranjão, cheio de veneno, né? Que nem a rama vem porque não tem, né? Enfim. E aí a gente começa a ver, aquilo que é caro, porque cadê o resto dela? Tu tem que descascar ela, tirar as pontas e vai comer uma cenoura sem gosto, né? Então, se a gente pensar que o orgânico não é mais caro, fora a conta do médico, né? Que ao longo do tempo, né? Não sei se a gente, dependendo, né, da quantidade que se come e do uso que se dá, né, nessa vida ainda a gente já sente, né, esses efeitos aí, mas a conta do médico também acaba sendo bem mais cara. Então, pessoal, o Internamente Local, resumindo assim, tá? Ele é um trabalho grande, é um trabalho que hoje, né, ele já conta com mais de 80 famílias envolvidas, né, fora as nossas, né? Então, ele abastece os 2 restaurantes, abastece um empório, que abastece um bairro, né, que está ali dentro na Anitta com a Marilã, tem um empório desses produtos à venda, né? Mas principalmente ele é um projeto que visa fomentar o pequeno produtor, que visa dar subsídios, que busca dar um sustento, dar um dinheiro a mais, um dinheiro que muitas vezes não teriam nenhum mercado para colocar esse produto, e não só em volume, mas em valor também. A nossa preocupação sempre é que essa família continue produzindo cada vez mais e melhor o que ela faz, né? Eu acho que esse é a forma única, né? Outro dia eu vi uma pessoa dizer assim pra mim, tu que trabalha muito, né, com essa tendência, né, de produtor local, e eu disse assim, poxa, mas isso não é uma tendência, né? Isso foi tendência há 8 anos atrás, né? Isso é uma questão de sobrevivência, né? A gente não enxerga outra forma